Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez nós vamos nos reunir aqui em oração e eu quero chamar a sua atenção para um assunto bastante interessante, não é? Que ficou me intrigando agora nesse dia, nessa tarde. Você já pensou a respeito do ministério de intercessão de Jesus? Jesus como intercessor? Será que se Jesus ele parasse de interceder por nós, faria alguma diferença, não é? Se Jesus falar, não vou interceder mais não. Ou se muitas vezes a gente tem assim na cabeça, né, como que sendo que Jesus, depois de ter consumado a sua obra na cruz, ele foi para o céu, tem muita gente que pensa isso, né? E ele não está fazendo mais nada. Chegou no final da sua obra, completou, então agora ele está lá no céu, numa rede, tomando suco de limão, esperando o tempo passar para que então outros acontecimentos e episódios na história aconteçam. Tem muita gente que pensa exatamente isso, né? Então é importante a gente estar pensando a respeito um pouco dessas questões, porque afinal de contas isso diz diretamente, não é? A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual e também o nosso papel como intercessores. Eu vou ler um texto aqui para vocês, para a gente poder basear isso, né, numa passagem bíblica, lá no texto de Romanos, no capítulo 8, verso 34, que diz assim: Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não é? Então veja aí que o texto está falando que Jesus, depois de ter morrido, ressuscitado, ascendido ao céu, agora está à direita do Pai e ele tem um ministério que é o ministério de intercessão. Agora, veja só que coisa interessante, não é? O que serve esse ministério de intercessão de Jesus? Uma das coisas que a gente muitas vezes pensa e pensa errado é que nós oramos em nome de Jesus, não é? Mas apenas usamos o nome de Cristo e então nós oramos ao Pai e Ele vai atender isso, porque afinal de contas nós chegamos lá com o nome de Jesus, não é? Mas o que acontece é assim: a nossa intercessão, ela não vai direto ao Pai sem passar por Cristo mesmo, né? Sem passar pela pessoa de Jesus. Todas as nossas orações, elas passam por Cristo. Às vezes nós até pensamos e sabemos que Cristo é intercessor, mas vemos como duas correntes de intercessão, né? Nós intercedendo e Jesus intercedendo, não é? Mas não é assim que acontece. Todas as nossas intercessões passam por Cristo. E muito daquilo que Cristo quer realizar na igreja passa por nós como motivos de oração pela qual nós vamos orar. É bem verdade que existem muitas vezes em que Jesus ele toma essa prerrogativa, não é? De chegar e orar ao Pai. A gente vê isso, por exemplo, no caso de Pedro, não é? Pedro, o Senhor Jesus falou para ele assim: olha, Satanás te pediu para poder te peneirar como se fosse trigo. Aí ele diz assim: mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, confirma os teus irmãos. Então, o que acontece? Jesus aí fez intercessão por Pedro, e você acha que ele não continua fazendo intercessão por aqueles que são seus, pelos seus escolhidos, não é? A obra de Jesus ainda continua no céu com o papel de intercessão. Ele não vai abandonar a sua obra, a sua própria sorte, não. Pelo contrário, ele vai continuar exercendo o seu ministério de intercessão. Esse é o principal ministério de Jesus no céu. Aqui, ele exerceu o papel de sacerdote, ele exerceu o papel de profeta, ele exerceu o papel de sacrifício, não é? Mas no céu, ele está exercendo exatamente nesse momento o papel de intercessor. E sabe, nenhuma de nossas orações chegaria ao Pai se não fosse por meio de Jesus, intercessor. A nossa oração passa por Ele, todos os nossos pedidos passam por Ele. Não existe uma oração que façamos aqui que não passe pela mediação de Jesus. A Bíblia fala, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não é? Não há como você chegar a Deus sendo por outra fonte ou por outro lugar. Por isso é que a Bíblia fala, não é? Lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz assim: portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Então, ele vive sempre para interceder por nós. Aí você pode perguntar assim, pelo que ele intercede, não é? Bom, ele intercede pelas coisas que nós intercedemos, e as coisas que nós intercedemos, muitas delas são completamente movidas pelo Espírito Santo em nós para que a gente ore, não é? Olha então quanta coisa pode ser feita no mundo através de um ministério de intercessão. Às vezes a gente chega e olha aquela lista de pedidos, não é? E fala assim, puxa, novamente orar por isso, né? Novamente orar por essa pessoa e tal. Eu sei que isso acontece. Mas, meus irmãos, eu fico imaginando se Jesus ele desistisse de orar por mim, não é? Uma outra coisa que a gente percebe também, eu aprendi, não é, com isso, foi que antigamente, quando eu era pequeno, principalmente, quando eu vi aquele texto lá em 1 João, no capítulo 2, diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado justo, que é Jesus, não é? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele vai interceder ao Pai por nós, em nosso favor. E eu fiquei sempre pensando assim, né, que Deus era aquele tipo de cara assim que, se não fosse a intermediação de Jesus, ele nos esmagaria, não é? A intenção de Deus sempre foi a de fazer algo em benefício nosso, sabe? O pai não tem uma vontade diferente da do filho e nem vice-versa. Os dois estão unidos em sua própria vontade. É vontade do Pai salvar. A gente já viu isso em pregações anteriores, que o plano foi bolado pelo próprio Deus Pai, não é? Mas eu, quando era pequeno, eu pensava assim, puxa, Deus deve estar doido assim para poder acabar comigo. E não é assim que acontece, não é? O que acontece, na verdade, é que o Pai tem muito desejo de nos abençoar, mas existe alguém que está nos acusando diante de Deus. Ele acusou Jó diante de Deus, né, no capítulo 1. Viste aí, o Senhor dá tudo para ele, tira tudo dele para ver se ele vai te adorar ainda, te glorificar, não é? A Bíblia fala de Zorobabel, lá no livro de Zacarias, que ele estava à sua direita para lhe opor, não é? Sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele continua intercedendo por nós. Mesmo quando nós fracassamos, mesmo quando nós caímos, ele está ali diante do Pai para que as nossas orações elas sejam ouvidas, orações de confissão, de arrependimento, não é? E que esse sangue que foi vertido na cruz, que tem um efeito eterno, continue valendo inclusive para esses pecados futuros. É maravilhoso saber essas coisas, porque afinal de contas, nós muitas vezes perdemos um pouco o rumo na nossa intercessão, sabe? Eu achei muito interessante, só para demonstrar para vocês esse amor de Deus por nós, não é? O Senhor Jesus falando uma expressão que eu achei bem bacana mesmo, quero colocar aqui para vocês. O Senhor Jesus falou assim em João, no capítulo 16, 26 e 27. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus, não é? Então, olha, eu até vou dizer para vocês assim que vai ter muitas vezes que eu não vou precisar rogar ao Pai, porque o Pai ama vocês, e ama vocês porque vocês me amam, porque vocês creem que eu saí de Deus, não é? Então, nós temos que parar com essa ideia de que Deus ele é um Deus assim que está com raios nas mãos, não é? Querendo nos fulminar a qualquer momento. E o desejo dele parece que é esse. Não, o desejo de Deus nunca foi esse, não é? Ele fala assim, você acha que eu tenho prazer na morte de um ímpio antes que ele se converta e seja salvo, não é? Então, a mesma coisa acontece quando você ora por alguém para ser salvo, para ser curado, sabe? E principalmente quando nós oramos para que o evangelho chegue a alguém, você pode ter certeza que essa oração agrada demais o coração do Pai. Então, você, meu irmão intercessor, você que está sendo levantado por Deus, nesse monte de gente que tem na igreja, né? Mas são poucos aqueles que entendem o ministério de intercessão, eu quero dizer para você assim, esse é o ministério glorioso. Jesus o exerce no céu. Esse é o ministério abençoado, porque através das nossas orações, o Pai se move do seu trono
E ele se move do seu trono porque ele mesmo incitou em nós aquilo pelo qual nós devemos orar. É um negócio meio louco, não é? Porque as nossas orações passam por Jesus e aquilo que Jesus quer que aconteça também passa por nós e passa por ele novamente, não é? Mas esse é o ministério de intercessão. Então eu gostaria que você hoje, quando você orasse, você soubesse que essa sua oração está sendo colocada diante de Jesus, que vai apresentar diante de Deus todos esses motivos. Amém, queridos? Vamos então orar ao Pai. Eu espero que hoje haja uma participação maior dos nossos irmãos, tá bem? Porque afinal de contas, o papel de intercessão é de toda a igreja. Deus abençoe vocês.